Fala galera, são 7 horas em ponto, vamos começar aí mais uma aula diretamente dos meus estúdios aqui em casa. E o tema de hoje, vocês podem ver aí na nossa tela, é a Baixa Idade Média e a crise do sistema feudal. E esse assunto aí tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, esse momento aí de pandemia, e que com certeza eu penso que vai ser um assunto no nosso Enem desse ano. Eu tinha dito que não ia mais dizer isso, que questão ia cair no Enem, porque quando foi os 100 anos da Revolução Russa que eu disse que ia cair, com certeza eu disse, vai cair, com certeza. Acabou que não caiu. Quando foram os 500 anos da Reforma Protestante, eu disse, vai cair com certeza. E acabou que não caiu. E aí eu andava por aí, o pessoal dizia, cadê essa? Você não disse que ia cair as questões e nem caiu? Então, para mim, ficou feio isso daí. Mas eu acho que isso tem a ver, porque reflete um pouco esse momento que a gente está vivendo. E a história gosta disso, né? Do paralelo entre o passado e o presente e o passado. Então, esse assunto, vamos para cá. Baixa Idade Média, crise do sistema feudal, renascimento do comércio e das cidades. Você está em casa pensando, poxa, o que é que esse assunto tem a ver com o momento atual que a gente vive? Segura aí que você vai ver. Primeiro vamos lá, vamos ver um pouco desse assunto aqui. Baixa Idade Média, que período é esse? Baixa Idade Média. Então, Baixa Idade Média, a gente vai ter aqui a nossa definição, mas é um período que vai começar por volta do século XI, ali por volta do ano 1000, e vai até 1453. Então, um período de mais ou menos 500 anos. E a palavra Baixa Idade Média vem de decadência, declínio do sistema feudal. Então, a Baixa Idade Média é o período em que o sistema feudal vai entrar em declínio. A Idade Média vai ser dividida em dois. A Alta Idade Média, que são os 500 primeiros anos, onde você vai ter a formação do feudalismo, e a Baixa Idade Média, onde você vai ter a crise, o declínio do feudalismo. Então, esse período aí, queda do sistema feudal. Por isso, Baixa Idade Média, crise do sistema feudal. E o que é que vai acontecer com essa crise do sistema feudal? O feudalismo, aquele sistema econômico baseado na terra, na agricultura, na enxada, entra em declínio. E vai ter que nascer algo em troca dessa economia agrícola, dessa economia baseada na agricultura de subsistência. E o que é que vai surgir em troca dessa agricultura de subsistência? O título já está dizendo, o renascimento do comércio das cidades. Por isso que na nossa imagem aqui, na página inicial, você pode ver uma cidade nascendo no sistema feudal, os chamados burgos, que eram cidades que iam surgindo fora das muralhas dos castelos. Então aqui essa é uma imagem típica da Baixa Idade Média e do renascimento do comércio. Quando nós temos aí uma transição do que era o sistema feudal, representado pelo castelo, pelas muralhas, pela fortificação, e pela transformação desse sistema feudal numa cidade, com igrejas, com comércio, com feiras, com pessoas trabalhando. E aí nós temos essa definição que nós falamos para você. Baixa Idade Média é o período compreendido entre os anos 1000 a 1453, onde há a crise do sistema feudal, o enfraquecimento das relações feudais causada por uma expansão do comércio e também para surgir as bases do período chamado de Idade Moderna. Beleza? Bacana. Como é que vai ser essa crise do sistema feudal? Como é que ela começa? Lá por volta do século IX, tem fim as invasões bárbaras. Não aquelas invasões bárbaras dos germânicos, que nós vimos lá em Roma, mas invasão bárbara principalmente dos vikings, também dos húngaros, dos tártaros. Então essas invasões cessam. Se essas invasões, principalmente vikings, cessam, você tem um período de paz na Europa, a partir do século IX, ano 800, 900. E o que é que acontece com esse período de paz? A população começa a crescer nesse período de paz. Não tem guerra, não tem morte, a população cresce. E se a população cresce, tinha que crescer também o quê? A demanda por comida.
Daí começam a surgir, a partir desse período, novas técnicas agrícolas, uma certa revolução agrícola, que era para gerar mais alimento. Sabe que inovações agrícolas seriam essas? Para nós, hoje em dia, seria coisas simples, como o arado com ponta de ferro, substituir o boi pelo cavalo na tração animal, o uso do moinho, a substituição da tração de pescoço pela tração peitoral, que torna o animal mais forte no arado. Para nós, coisas simples, mas para a época representou um desenvolvimento. E aí nós temos esse aumento da produção, contrastando com as técnicas agrícolas feudais, que eram bastante primitivas. Então nós passamos a ter, dentro dos feudos, duas coisas importantes: aumento da população, que havia crescido, nós falamos, e o aumento da produção com uma nova oferta de alimentos. Isso faz com que, combinados aumento da população com aumento da produção, haja um extravasamento dos feudos. As pessoas comecem a deixar os feudos. E essas pessoas que começam a deixar os feudos, aliadas com o aumento da produção, passam a oferecer esse produto. Ou seja, passam a ser os primeiros comerciantes que vão inaugurar as chamadas rotas comerciais. Na imagem aí você tem o que é um típico feudo. Você tem um boi, que depois foi substituído, um arado de madeira, técnicas primitivas de cultivo, o castelo ao longe. Só que isso aqui vai mudando, vai dando lugar a um novo cenário. Aqui novamente um típico camponês medieval. E aí você tem essas rotas comerciais, que vão ser esses caminhos percorridos por esses primeiros comerciantes que estão saindo do feudo, aproveitando essa abundância tanto de pessoas como de produtos. E aqui você passa a ver as principais rotas comerciais. Essas rotas comerciais tanto podem ser as chamadas terrestres, se fossem por terras, ou podia ser também rotas comerciais marítimas, se elas fossem para o mar. E aí o que é interessante observar nessa imagem? Que sempre nessas rotas comerciais, quando você observar cruzamento de rotas comerciais, ou seja, comerciantes vindo de um canto com comerciantes vindo de outro canto, essas bolinhas vermelhas vão mostrar basicamente esse encontro de comerciantes, dessas rotas que se cruzavam. E desse encontro de comerciantes, nós passamos a ter as feiras de comércio, que vai ser um novo passo. O que era essa feira de comércio? Inicialmente, encontro de comerciantes. Agora ela tem algumas características. Além de reunir só comerciantes, elas eram temporárias. Então nós podemos dizer que num mês acontecia aqui, no outro mês acontecia ali, no outro mês acontecia ali. Então, encontro de comerciantes eram temporárias e reuniam apenas os comerciantes no cruzamento das rotas comerciais. Nessa imagem aqui a gente, apesar de ser uma imagem recente, mas nós podemos ter a ideia do que seria mais ou menos uma rota comercial. Os castelos, onde as pessoas moravam, e os comerciantes que começam a se concentrar fora das muralhas dos castelos, oferecendo os seus produtos, que na verdade eram produtos rudimentares, talvez um sal, talvez um vinho, talvez uma pimenta, talvez um azeite, uma linguiça, um mel, um tecido, uma faca, coisas desse sentido. Então era o comércio nascendo naquele momento, ainda bastante incipiente. Então nessa imagem aqui nós temos o que seria essa feira de comércio. Aí o que é que acontece? Com o passar do tempo, aquelas feiras que nós vimos, reuniam poucos comerciantes, um pouquinho ali, elas vão crescendo. Cada vez mais e mais pessoas vão indo para esses locais. E essas pessoas começando a ir para as feiras e as feiras aumentando de gente, elas vão deixar de ser temporária e vão ser permanentes. Porque a pessoa começa a morar ali, um vai botar uma albergagem, outro vai botar uma hospedaria, outro vai botar uma taverna, outro vai botar um comércio.
E se as pessoas estão morando ali agora, elas deixam de ser temporárias e passam a ser permanentes. Então nós temos o surgimento das cidades. Então olha só, vimos as rotas que vão dar origem às feiras, que agora estão dando origem a cidades. Então muitas cidades na Baixa Idade Média vão surgir através de feiras de comércio. Volta lá no nosso mapa. Se nós olharmos esses pontinhos aqui, ó, que eram pontinhos de feira, você vai ter o nome de várias cidades da Europa de hoje. Mas é importante você saber que muitas cidades surgem de feiras, mas outras cidades também vão nascer de antigas cidades. Nem todas as cidades morreram. Na Idade Média, muitas ficaram esvaziadas, muitas ficaram latentes, muitos ficaram dormentes, mas continuavam existindo. Uma Roma da vida, uma Lutécia da vida, Paris, uma Londres, Roma, continuaram existindo. Então, muitas cidades que já existiam, porém estavam meio adormecidas, meio fracas, vão agora rejuvenescer com a vinda desses comerciantes e desse comércio. Então, olha lá, cidades surgem de feiras, cidades surgem de antigas cidades, cidades surgem de locais de peregrinação, porque vai lá, tem um santuário, Santiago da Compostela, as pessoas começam a ir para lá para visitar os restos mortais, um local sagrado. Aí de repente já chega a pessoa que vende a relíquia, já chega a pessoa que vende o almoço, já chega a pessoa que fornece um alojamento. E muitas cidades na Europa também vão nascer de locais de peregrinação. E você vai ter principalmente cidades que surgem através de burgos. Alguns professores dizem assim, as cidades na Idade Média, na Baixa Idade Média, eram burgos. Algumas sim, porém não todas. Você já sabe aí que existem cidades que nasceram de feiras, cidades que nasceram de antigas cidades, cidades que nasceram de locais de peregrinação, e agora você está sabendo que existem cidades que surgem na modalidade de burgos. E o que era burgo? Lembra daquela primeira imagem que nós mostramos lá? Burgo vai ser exatamente isso daí. Cidades que começam a surgir fora das muralhas dos castelos. Então você tem aqui em cima um castelo, isso aqui vai ser a maioria das cidades europeias, é muito comum você ver isso daí. E em torno dos castelos começam a surgir as primeiras casas de comerciantes. Aí você está dizendo, pô, isso aí parece, sabe, vamos dizer assim, uma favela. Mas na verdade o burgo era mais ou menos isso. Lógico que nós não podemos usar essa palavra para aqui para a Baixa Idade Média. Isso é algo típico do Brasil no começo da República. Lá na frente a gente vai falar como é que se deu o surgimento desse tipo de comunidade. Mas uma associação pode ser feita, né? Pessoas que começam a morar, que não tinham perspectiva, que estavam fugindo dos feudos, que estavam começando a comercializar qualquer coisa, que passam a morar em torno dos castelos. E aí começam a formar cidades. Inicialmente, muitos desses comerciantes pagam seus impostos aos senhores feudais, até que eles compram suas cartas de independência e passam a ser cidades livres ou burgos livres, administradas pelo alcaide. E aí o que é interessante? Nós vemos naquilo ali, que a partir daquele momento surge o comércio nas cidades, nos burgos. E paralelo a isso vai surgir uma nova classe. Quem morava nos burgos eram os burgueses. Então você que está aí nos assistindo, está vendo o nascimento pela primeira vez de uma nova classe chamada de burguesia. Sabe por que uma nova classe? Porque no feudalismo, meus amigos, você só tem basicamente 3 classes. Ou você é clero da igreja, ou você era nobre, lutava, ou você era camponês, servo. Ou você trabalhava, orava, lutava, não tinha outra. Agora existe uma 4ª classe. Você não é da igreja, você não é nobre, não luta, você não é servo, não trabalha na enxada, você faz o comércio. Então surge uma nova atividade e junto com essa nova atividade uma nova classe. E quem eram aqueles que faziam o comércio? Passam a ser chamados de burgueses. Então você viu o nascimento dessa nova classe,
que vai inaugurar uma nova modalidade econômica, o comércio, que lá na frente vai ser consolidada no capitalismo. Então você está vendo a sementinha do capitalismo que ainda vai demorar seus 500, 600 anos para germinar plenamente lá na Revolução Industrial, tá bom? Faz uma pausinha, a gente continua no outro vídeo.